dica para a senhora. Amanhã de manhã, quando você acordar, isso serve para você também como exemplo, faça um teste, eu quero que você faça um teste. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando, faça um teste, porque tudo que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi na prática. Um dia, eu fui baixar 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada, num pronto-socorro, com taquicardia e falta de ar. Fiquei 2 anos e meio com esse problema, tendo ataques constantes. E indo para os pronto-socorros, indo para os médicos, tomando medicamento, e a minha vida só mudou quando eu mudei o meu estilo de vida. Então o mesmo pode estar acontecendo com você hoje. No momento em que eu estava com síndrome de pânico, depois de alguns meses, não sabendo mais o que fazer, eu fui levado então para uma clínica. E nessa clínica eu comecei a aprender tudo que eu estou tentando passar para vocês hoje. E isso foi que mudou a minha vida, a mudança do meu estilo de vida. Então se você observar, você vê que se houver mudança no estilo de vida, há mudança também na saúde. E eu falei para ela, levanta amanhã de manhã, em vez de comer pão branco com café e leite, coloque no seu prato, um prato bonito, coloca 2, 3 bananas amassadas, 2 colheres de farelo de aveia, 1 colher de farelo de trigo, 1 colher de germe de trigo e 2 colheres de semente de linhaça moída. É excelente para o intestino. Aí você amassa bem, se você quiser colocar um pouco de mel também pode, amassa bem, agradece porque você tem o que comer hoje e mastigando bem, coma isso 7 horas da manhã. Eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. Tem pessoas, vem cá comigo, tem pessoas que levantam de manhã cedo, comem 4 pães com manteiga e quando é 9 horas da manhã, está comendo coxinha na rua de novo. Por que tem fome de novo? Porque o cérebro não é bobo. O cérebro sabe que não tem nutriente e ele vai pedir. E o resultado disso será o quê? Obesidade, diabetes, hipertensão. Então, coma os alimentos corretos. Coma aveia com farelo de trigo, germe de trigo, mel, banana de manhã cedo. Um exemplo que eu estou dando. E eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. É simples, a máquina responde aquilo que nós colocamos para dentro. O nosso sangue de amanhã será o que nós comemos hoje. Se nós comemos café com leite e pão branco hoje, o sangue de amanhã vai ser esse sangue deletério. E as nossas células não terão força, não terão ânimo, não terão disposição. Você vai estar naquele estado mórbido, emocional, batido, para baixo, diminuído. Então tudo está relacionado com isso. E nós temos que levar em consideração todos esses fatores para que nós possamos ter saúde e disposição. Se nós não fizermos isso, não vai dar certo. Mas aí, falando sobre esse assunto, outro dia um rapaz falou assim, eu comer farelo, mas eu não sou boi. Algumas pessoas acham estranho comer farelo de trigo com aveia de manhã cedo. E eu falei assim, me responda uma coisa, senhor, quantas vezes o senhor come por dia? E ele disse, 3, 4, 5, quanto mais melhor. Eu falei, não, quanto mais pior, deveria ser 3 vezes. De manhã, coma bem, no almoço um pouco menos, e à noite faça um lanche leve, para você conseguir dormir tranquilo, certo? Mas me responda uma segunda coisa. Quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Essa pergunta é muito interessante. Quando as pessoas recebem essa pergunta, elas ficam assim pensativas. E ele também ficou pensativo e falou assim, eu falei, o senhor, quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Você que está me ouvindo, quantas vezes você vai ao banheiro por dia? E ele disse, eu tenho que contar. E eu disse, vamos lá, eu ajudo o senhor a contar. E ele então começou a contar. E ele passou pelos dedos de uma mão toda, e passou para outra. E quando chegou no 8º dedo, ele parou. E disse, acho que são 8. Eu disse, o senhor vai 8 vezes por dia no banheiro? Ele falou, não, tá doido? Hoje fazem 8 dias que eu não vou. Uma pessoa que come 4 vezes ao dia, tem que ir quantas vezes por dia no banheiro? Não precisa matar a pessoa de dor de barriga também. 2 vezes. 2 vezes está excelente, está ótimo. O nosso grande problema é que apenas 4, 5% da população vai ao banheiro 2 vezes por dia. Viu só? Você não está sozinho. Se nós pararmos e observarmos a grande quantidade de pessoas que está doente ao nosso redor, você vai perceber que a grande maioria delas tem prisão de ventre. Aí uma moça outro dia lá na Bahia falou assim, professor, e quem vai uma vez só? Eu falei, quem vai uma vez só depende. Ela disse, depende do quê? Eu falei, depende de 4 coisas. Cor, peso, fragrância e volume do produto final. Ela disse, como assim? Eu disse, as fezes têm que ter características de fezes saudáveis. Por exemplo, as fezes têm que ser claras.
Quando as fezes são escuras, é porque passaram da hora. O intestino tem que funcionar 2 vezes por dia, não é assim? Se as fezes estão escuras, é porque não passaram por esse ciclo. O trânsito fecal demorou muito, escureceu, apodreceu no tubo digestivo e está jogando toxina no sangue. Então as fezes não podem ser escuras. Por exemplo, quando você faz um bolo na sua casa, você coloca para assar. Se você passar da hora, como é que o bolo sai? O bolo não sai aquele bolo morenão. Então, se o indivíduo é morenão, é porque passou da hora. Então tem que ter um tempo de trânsito, ok? Agora, se o indivíduo é morenão e metido a mergulhador, que bate no vaso e afunda, aí você tem 2 problemas. Primeiro, você encheu de toxina no sangue e não está aproveitando o que está comendo. Tem que boiar, tá certo? Agora, se é morenão, metido a mergulhador profissional e ainda todo perfumado, sabe? Como filho de barbeiro, parece que o cara comeu urubu e esqueceu de beber água. Então, aí está muito complicada a situação. Gases tóxicos estão se formando no organismo dessa pessoa, porque ela está comendo o alimento errado, de maneira errada, na hora errada. E por último, se o indivíduo é morenão, mergulhador profissional, todo perfumado e todo esbelto, aí você vai ter sérios problemas. Quando as fezes estão fininhas, escuras, fétidas, é porque o intestino todo está sendo tomado, está todo entupido. E aí nós teremos sérios problemas. Antes de falarmos disso, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas. Eu gostaria de exemplificar para vocês alguma coisa. E eu queria que vocês entendessem e conhecessem um pouco a maquinaria humana. Como funciona o processo digestivo. Como é que o digestório trabalha todos os dias. Por exemplo, o digestório, essa máquina bonita que você está vendo, é composta por várias partes. Boca, estômago, intestino fino, intestino grosso. E ali se processa então tudo o que você come. Mas lembre-se, tudo o que você come, que é amido, pão, macarrão, arroz, batata, a digestão é feita na boca, quando você está mastigando. Por isso é muito importante mastigar bem os alimentos, principalmente se for amido. Porque quando você está mastigando, na boca tem saliva. Na saliva tem uma enzima chamada pitialina, que desdobra as moléculas de amido, transformando em destrose, para que haja uma boa digestão depois. Então lembre-se, os amidos são digeridos na boca. As proteínas, por sua vez, são digeridas no estômago. Quando a comida cai no estômago, a passagem chamada piloro se fecha embaixo, que dá acesso para o intestino, e o estômago então recebe essa comida. Essa comida presa no estômago recebe agora a ação do suco gástrico. E o suco gástrico então vai desdobrar as moléculas de proteína, transformar em aminoácido. Isso demora 3, 4, 5, 6 horas. Depende do que você comeu, como você comeu, quanto você comeu. Por isso é importante comer o alimento certo, de maneira certa, na hora certa. Agora, o que aconteceria se você acabasse de comer, por exemplo, uma feijoada e tomasse por cima um copão de Coca-Cola ou mesmo de suco de laranja? O piloro está fechado, lembra? A comida está presa no estômago. Os ácidos começam a ser misturados com a comida para desdobrar as moléculas de proteína. E agora você coloca líquido gelado por cima. O líquido paralisa o estômago, porque o estômago faz movimentos peristálticos em virtude do sangue estar presente. Mas quando você coloca gelado, produz vasoconstrição nas paredes e o sangue é expulso. E aí então os movimentos não se fazem. Os movimentos não se fazendo não mistura mais os ácidos com a comida, mesmo porque não adiantaria muita coisa, porque os ácidos foram diluídos pelo líquido gelado. E aí começa a paralisar aquilo, começa a fermentar aquilo. E todo o processo de fermentação produz álcool. Se você fermentar a maçã, dá o quê? Dá champanhe. Se você fermentar uva, dá vinho. Se você fermentar cana-de-açúcar, dá cachaça. Se você fermentar arroz, feijão, carne, salada, ovos, dá álcool. Esse álcool vai para a corrente sanguínea e vai começar um processo de destruição das suas células a nível global orgânico. Então observe que coisa interessante, muitas vezes não paramos para pensar. Mas todas as vezes que você come frutas, por exemplo, se você comer 5 maçãs agora, daqui a 40 minutos está com fome de novo. Por quê? Se você comer 10 caroços de amendoim, daqui a 2 horas está rotando amendoim ainda. Mas se você comer 4, 5 maçãs agora, daqui a 40 minutos você está com fome de novo. Por que isso acontece? Porque quando você come maçã, a maçã não é digerida nem na boca e nem no estômago. As frutas em geral, com exceção de banana que tem mais carboidrato. Mas quando você come um abacaxi inteiro, quando você come 5 maçãs ou 5 peras, 5 frutas convencionais, quando ela cai no seu estômago, o estômago, ao invés de fechar o piloro, ela abre o piloro. Por quê? Porque a máquina é perfeita. O cérebro, quando vê que
A fruta está no estômago, em vez de fechar o piloro, ele abre para a fruta descer para o intestino delgado, porque é lá no intestino delgado que se faz o desdobramento molecular de frutas, aproveitamento das frutas. Porque a fruta tem muitos sais minerais. Os sais minerais, em contato com a oxigenação, ela oxida. E é o que acontece quando você corta uma maçã e deixa exposta na mesa. A maçã fica escura, porque oxida na presença de oxigênio. Para que isso não aconteça no nosso estômago, que tem oxigênio, o piloro que estava fechado rapidamente se abre e a maçã desce direto para o intestino delgado, para ser absorvido rapidamente neste ambiente, que é alcalino e não tem oxigenação. Quando Deus fez a máquina, fez perfeito. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para mais uma coisa interessante. Imagine agora um indivíduo que sentou na mesa, comeu aquele pratão, vamos colocar assim uma comida bem saudável. Um feijão azuki, um arroz integral, saladas de folhas verdes, salada de cenoura com beterraba crua, que é excelente para a saúde, um bife vegetal de glúten, e agora tomou aquele copão de suco de laranja por cima, ou mesmo comeu uma metade de uma melancia, que é muito comum. Melancia e melão só combinam com uma coisa, com eles mesmos. Se você vai comer melancia, não pode comer mais nada, nem água combina com melancia. Mas tem pessoas que acabam de almoçar e colocam metade da melancia por cima. Quando você começa a comer proteína, o que acontece com o piloro mesmo? Se fecha. Se você colocar a fruta por cima, o que vai acontecer? Ela vai ficar presa no seu estômago, vai fermentar tudo lá dentro. E vai dar gás, azia, má digestão, prisão de ventre, varizes, hemorroida, aquele monte de problemas que nós estamos acostumados. Depois vem as doenças, que são as doenças lesionais. Então nós temos que parar e pensar sobre esse assunto. O intestino delgado, então, libera esse alimento que foi processado, foi absorvido. O processo digestivo, na realidade, tem 4 fases. Primeira fase, deglutição. Segunda fase, digestão, quebra no estômago. Terceira fase, absorção. O intestino absorve e joga no sangue. E o sangue vai alimentar 100 trilhões de células do nosso corpo. E, finalmente, o intestino grosso joga para fora os detritos, aquilo que nós não vamos usar mais. Agora, observe uma coisa muito importante. E você vai entender por que tem tantas pessoas doentes no mundo. Aqui está a anatomia do intestino grosso. Olha como é que é perfeita a anatomia desse intestino. Olha como é que está limpinho por dentro as suas paredes. As paredes, como você pode ver, estão lisas, sem nenhum tipo de impedimento do bolo fecal passar. E como você pode ver, elas estão limpinhas. Nada interfere que essas paredes absorvam o que está aí no bolo fecal e joguem na corrente sanguínea. Agora, observe essa outra parede. Observe como está sujo. O que acontece é o seguinte. Quando você está comendo coisas, o nosso organismo está fazendo digestão dessas coisas e aproveitando e jogando no seu sangue. Mas quando nós paramos de comer coisas, o que acontece? O nosso organismo, os nossos órgãos, começam a tentar jogar fora as toxinas, aquilo que está sendo armazenado com o processo de digestão. Mas se nós começamos e terminamos 20 anos da nossa vida comendo produtos errados, o que acontece? Começa a aumentar o pH do intestino, ou seja, uma acidez começa a aparecer no intestino. O próprio intestino cria uma espécie de mucosidade que vai então proteger as paredes do intestino para que essa parede não seja agredida por essa acidez interna do tubo digestivo. E quando nós paramos e observamos este fator acontecer, nós podemos ver que o nosso organismo tem sistema de prevenção, sistema de precaução para algumas situações. Mas imagine 20 anos isso acontecendo. E essas paredes vão se sujando, e a cada dia que passa, essas paredes se tornam mais e mais sujas, como você pode ver. E essa sujeira vai se impregnando nessa parede e vai fazendo com que aconteça 2 coisas. Primeiro, essa parede suja não consegue absorver os nutrientes que você está comendo. E esse acúmulo vai aumentando o abdômen da pessoa. A pessoa fica com a barriga grande. E aí vem dor de cabeça todos os dias, vem irritabilidade, vem má digestão, vem insônia, vem depressão, vem estresse e vem todos os problemas que você está acostumado a ver com as pessoas. Mas se você pergunta, você observa. A grande maioria das pessoas tem problema de prisão de ventre. Observe essa imagem. Aqui nós podemos ver 2 intestinos. O intestino do lado esquerdo, o intestino anatomicamente perfeito. O intestino do lado direito, anatomicamente
todo estragado, todo atrapalhado. Aqui nós podemos perceber que o intestino que está perfeito é que foi bem cuidado durante muitos anos. E o outro, todo estragado, é que foi totalmente estragado pelos maus hábitos. Nesta imagem podemos ver como fica o interior do intestino. Lembra que falamos há pouco sobre